A gente vai falar agora, né, essa parte 2, a gente vai fazer o nosso primeiro programinha. Vamos falar sobre variáveis, constantes também, né, input da linha de comando. Então a gente vai brincar um pouco com o código já nessa parte. Vai ser uma parte bem mais prática aqui. Então, como de costume, nosso famoso Olá Mundo, né, nosso jargão aqui não poderia ficar de fora. A gente vai fazer o nosso Hello World. Nesse exercício a gente vai exercitar algumas coisas, né? Então a gente vai criar o nosso repositório lá do Git, certo? Então a gente vai sempre estar vinculado agora com o GitHub aqui. A gente vai criar o nosso primeiro programa, o Hello World, vai executar ele na linha de comando ali, com o comando do Node, e vai obter a resposta também na linha de comando. Então vai ser tudo pelo console. Beleza, então vamos para o que interessa. Eu vou abrir agora aqui o meu GitHub Desktop. Ontem o Rafa ensinou ali como vocês criam um repositório lá pelo web, né? Pelo próprio GitHub direto. Agora eu vou criar aqui um repositório local e a gente vai subir esse local lá para o GitHub. Dá no mesmo, tá? Devoré oficial. Eu vou criar aqui, ó. Cliquei no Add, né? Create New Repository. Beleza, vou dar um nome para ele. Vai ser Devaria JavaScript. Certo? Vou colocar um widget, por enquanto não. O gitignore, vamos ver se ele tem o modelo para o JavaScript aqui já. Deixa eu ver se dá para escrever. Java. Não tem para o JavaScript. Não tem? Estranho, né? A gente não tem para o JavaScript, mas por enquanto a gente não vai precisar deles aqui, tá? A gente coloca depois. A licença também nenhuma. Vou criar o repositório. Beleza. Criei aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir ele agora aqui no VS Code, né? A pastinha onde que ele tá. O que eu fiz aqui? Cliquei com o botão direito em cima do repositório que ele criou e mandei abrir com o Visual Studio Code. Então ele abre aqui pra gente, né? Ele vem com o seguinte atributos aqui por default. A gente já pode até submeter esse repositório aqui, na verdade, né? Ele tem esse botão aqui, ó. Quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai pedir algumas configurações, a gente vai subir esse repositório lá pro GitHub. Então eu vou clicar aqui, ó, Publish Repository, beleza. Ele vai manter, eu não quero que mantenha privado, quero que seja público, né? No meu caso aqui. E vou colocar lá no Devaria oficial, que vocês vão poder acompanhar e vão poder pegar o código, né? Beleza, vou mandar publicar, guardar um minutinho. Parece que já foi, vamos conferir. github.com, Devaria oficial. Então tá aqui o Devaria JavaScript, já tá lá disponível, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso Olá Mundo, né? Então a primeira coisa, vou criar um novo arquivo, né? Eu posso clicar aqui, ó, tô no meu Visual Studio Code, eu vim aqui nesse primeiro ícone e cliquei no New File. Vou dar o nome aqui dele de Olá Mundo, olá-mundo.js. Então todo arquivo JavaScript que a gente for criar, ele tem que ter essa extensão .js, beleza? Então criei aqui o meu olamundo.js e como que a gente faz o nosso famoso Hello World, né? Na primeira linha aqui do arquivo, eu vou escrever aqui o comando que vai fazer o print, né? Vai exibir uma mensagem para mim na telinha do meu console. Então, vou colocar aqui, ó, console, ponto, por que ponto, né? Como o Rafa já comentou lá, o ponto seria para chamada de método, né? Então, a gente tem esse objeto global aqui, que é o console, né? Console é aquela abinha, né? Aquele terminalzinho que ele abre aqui embaixo. E ele tem um método chamado login, né, que é para logar uma informação. Então a sintaxe dele, né, é o console.log, eu abro parênteses, quando eu abro parênteses, o próprio Visual Studio Code já fecha o parênteses para mim automaticamente. Aí a gente coloca um ponto e vírgula no final. Aí tem um detalhe, né, o JavaScript ele não obriga você a colocar esse ponto e vírgula no final, mas a gente sempre coloca por uma questão de padronização, tá? Então sempre é uma boa prática colocar um ponto e vírgula aqui no final para dizer que acabou aquela instrução. Aqui eu vou abrir umas aspas, abrir aspas, né, aspas duplas, e vou escrever aqui dentro, Olá Mundo, beleza. Então até aqui, ó, com uma linha só, não preciso criar classe, não preciso instanciar objeto, não preciso ter um main aqui, é simplesmente escrever o nosso comando. Então coloquei aqui o console, que é o objeto, ponto, né, que para indicar que é uma chamada de método, né. Quando é método, né, que é comportamento, ele tem um nome, tá vendo? Ele fica até com uma corzinha diferente. E tudo que é método tem que ter o parêntese, né? Abertura e fechamento do parêntese. Quando esse método ele tem, né? Então, como estava comentando, né? O console.log e parênteses, né? Abre e fecha parênteses, quer dizer que é um comportamento que eu vou forçar aqui a execução dele. E como que a gente faz para executar esse código?
eu venho aqui em cima no meu VS Code, tem aqui o menu terminal. Aí eu clico aqui, ó, New Terminal. Beleza, ele abriu para mim aqui, né, o terminal, vou dar uma reduzida aqui. Por padrão, o próprio Visual Studio Code já abre o terminal na pasta onde eu estou aqui diretamente. Aí, a gente já viu, né, na aulinha lá de instalação do Node, o comando que a gente vai executar é esse daqui, basicamente. Node, espaço, o nome do arquivo que a gente criou, que é o olamundo.js. Se eu comecei a escrever aqui olá e dou um tab, o próprio terminal já autocompleta para mim o nome do arquivo que está nessa pasta, tá? Aí, basicamente, eu dou um Enter e beleza. Como eu mandei aqui, ó, console.log, ele vai printar para mim aqui no meu console, né? Esse terminal, console, é tudo, essa telinha aqui que a gente escreve alguns comandos, tem todos esses nomes, né? Terminal, console e tudo mais. Linha de comando. Então, esse foi o nosso primeiro código aqui, né? Nosso famoso Olá Mundo. Então, assim, a sintaxe aqui, né? Muito mais fácil inicialmente da gente escrever esse nosso primeiro código, né? Então, a gente já fez aqui o nosso primeiro Olá Mundo, só para vocês ali já começarem a entender como é que funciona na prática. Vou falar aqui agora um pouco sobre variáveis e constantes, né? Vocês já estão acostumados aqui com a questão de variável, né? Mas vamos relembrar aqui um pouco. Então, a variável é aquela instrução no código que a gente coloca, né? Que a gente dá um nome ali para persistir alguma informação. Então, a gente persiste alguma informação e essa informação, como o próprio nome já diz, é variável. Ela pode mudar, certo? E constante é aquele tipo especial de variável, digamos assim, que não muda, né? Que é fixo, que fica sempre com o valor que foi atribuído inicialmente a ela. Então, para a gente fazer no JavaScript a definição de variáveis, a gente precisa de algumas coisas, né? Então, a gente precisa definir algumas coisas no JavaScript para definição de variáveis. Primeira coisa é o escopo de acesso. A gente já vai entender um pouco ali. Ontem, vocês viram lá na aula do Rafa, a gente teve aquela parte de estrutura, né? De estrutura de blocos lá, né? Que você abria uma chave, fechava a chave. Tudo aquilo ali que você define dentro de uma abertura e fechamento de chave, por exemplo, um if, um switch, ele é definido como um bloco, né? Então, aqui no JavaScript, a gente consegue definir que a variável tem um escopo específico dentro de um bloco. Então, é isso que a gente vai ver ali na prática já já. A gente tem que definir também um nome, que vai dar para a gente vai facilitar o nosso entendimento como desenvolvedor, né, do que está falando aquela variável. E a gente também vai ter que colocar o dado em si, né, a atribuição do valor daquela variável. Então, vamos lá. Voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. Eu vou deixar aqui o Olá Mundo, vou criar aqui um novo arquivo, só para exemplificar, chamado variáveis. Variáveis e constantes. Variável-constantes.js. Como vocês notaram, o nome do arquivo, ele pode ser qualquer nome, tá? Vocês que dão. O que a boa prática que a gente usa é sempre deixar um nome que faça sentido para o que você está fazendo ali no arquivo. E lembrando sempre a extensão .js. Então, como eu comentei, né? Por padrão, lá no começo, né, o JavaScript definia, para você definir uma variável, como você também tem no C#, você tem a palavra reservada var. Né? O que é uma var? Para o JavaScript, o var é uma variável global, né? Ela tem um escopo de acesso global. A gente vai ver um pouco mais essa parte, vai entender melhor, na verdade, essa parte de escopo, quando a gente for entrar nas estruturas ali de seleção, né? Mas vamos lá. O primeiro tipo básico de variável que a gente tem aqui no JavaScript é o var. O var é o escopo de acesso dele, quer dizer, com a variável global. Então, de toda a aplicação, de todas as instruções que tiverem depois que eu definir esse var, essa variável vai estar acessível. Eu vou colocar aqui variável, por exemplo, nome. Nome é o nome da variável, que poderia ser qualquer coisa. Poderia ser idade, poderia ser cor. Vou deixar aqui cor. A gente tem o símbolozinho de igual, né? Que o igual é o símbolo de atribuição, ou seja, definir o escopo, o nome da variável, o sinalzinho de igual para falar que é uma atribuição, e dou mais um espaço, coloco o valor. A cor eu posso colocar aqui, a cor, como a gente está falando de um texto, né? De uma string. Então, a string é sempre entre aspas. A aspas aqui no JavaScript pode ser tanto aspas simples quanto aspas duplas. Não faz diferença, tá bom? Aqui, ó, então eu vou colocar cor branca, por exemplo, e o ponto e vírgula no final, né? O que eu defini aqui? Eu defini uma variável global, que o nome dela é cor, e atribuir o valor, né, a string branca para essa cor. Ou seja, se eu fizer referência para essa variável,
o valor que ela vai mostrar para mim vai ser branca. Então, se a gente quiser testar, a gente pode continuar usando aquele console.log, né? Que é para printar informação aqui no terminal. Então, vou digitar aqui, ó, console.log, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final. Ao invés de escrever, né, de pegar esse texto aqui, essa string, eu posso simplesmente fazer referência da variável, né? Como eu já defini a variável, eu posso utilizar ela no meu código, né, do jeito que eu quiser. Então, eu vou passar a cor como parâmetro aqui do log. Aí, o que que vai acontecer? Ele vai, na hora de executar, né, de interpretar essa instrução aqui, ele vai pegar o valor da variável cor, né, que no caso é branca, e vai printar para a gente aqui no console. Então, vamos testar? Voltando aqui no nosso terminal, vou só limpar aqui, ó, eu apertei Ctrl L, ele limpa as coisas que tinham antes aqui, tá? Aí eu vou fazer assim, ó, node, espaço, eu vou começar a escrever var e dei um tab. Dei o tab, ele já completa o nome do arquivo para mim, eu dou um enter, olha só, ele imprintou aqui pra gente o branca. Então, basicamente isso. Beleza, aí a gente tem outros tipos de variáveis, né? Que seriam o let. Então, vamos chamar o let aqui de nome. Qual que é a diferença do let por var? Ó, fiz a mesma sintaxe, né? O que que mudou aqui? Basicamente, o nome da variável e o valor, tá? Então, ó, var, o nome da variável e o valor. Let, o nome da variável e o valor. Qual que é a diferença do var para o let? O var, ele é global, ou seja, a variável vai ficar disponível na aplicação aqui, a partir do momento que ela foi feita a atribuição, independente do escopo, independente da estrutura de seleção que eu tiver, né, do if, do for, enfim. O let já não. O let, ele é uma variável de escopo local, né? Ou seja, ele é só disponível dentro do escopo que eu estou definindo. Então, por exemplo, se a gente vai ver quando a gente for falar de estrutura de seleção do if, né? Se a gente definir uma outra variável nome dentro de um if, ele não vai... as duas são consideradas diferentes para o interpretador, não são as mesmas variáveis. Então, uma não conflita com a outra. O var já é diferente. Se a gente alterar ela dentro de uma estrutura de seleção, ele já sobrescreve essa variável cor aqui. Então, para a gente testar, é a mesma coisa. Aí, uma questão interessante aqui do log, se a gente colocar aqui, ó, depois da cor, né, colocar uma vírgula e escrever nome, ele printa, né, ele vai mostrar a mensagem para a gente aqui, né, um valor, espaço, o outro valor, né, porque colocou a vírgula, o log aqui eu posso ter infinitos parâmetros, então fica até mais fácil da gente ver o resultado. Voltei aqui para o meu terminal, eu vou apertar a setinha para cima, quando eu aperto a setinha para cima, ele verifica o histórico de comandos que eu fiz, né, o último comando que eu fiz, que foi basicamente o node.variavelesconstante.js. Vou apertar Enter, aí ele printa para mim já as duas variáveis, né? A cor e o nome. Até então não mudou nada, certo? Agora, quando a gente está falando de constante aqui no JavaScript, a gente tem aquela mesma palavra reservada que a gente tinha lá no C#, né? Então a gente tem aqui o const. No const a gente define uma variável que já precisa, né, ser inicializada, ela já precisa ter um valor e o valor dela não muda. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, sei lá, empresa. Vou chamar de empresa. Vou dar igual e vou colocar uma aspas aqui, ponto e vírgula, como sempre. Vou escrever aqui, ó, devaria. Beleza? Então o nome da empresa vai ser sempre devaria, certo? Constante, não vai mudar. O Visual Studio Code, né, ele já dá até uma corzinha diferente, né? O var e o let ele fica nesse azulzinho um pouco mais claro e o empresa já fica nesse azulzinho um pouco mais escuro, porque quer dizer que ela é um constante e o valor dela não pode mudar. Aí a gente pode também, né, eu apertei Ctrl S aqui para salvar, a gente pode também printar aqui o valor da constante, empresa. Então se a gente tenta atribuir de novo um valor aqui para a empresa, ele vai dar erro, mas para o nome e para a cor dá certo, a gente pode sobrescrever, sem problema nenhum. Então, basicamente, os escopos que a gente mais utiliza no JavaScript atualmente é o let e o const. O var ele deixou um pouco de ser utilizado por uma questão de segurança, né? Porque imagina que você tem uma aplicação enorme, né? Que em vários lugares do código você define o mesmo nome de variável. Então, ela acabava uma sobrescrevendo a outra e isso causava problemas, causava bugs e tal. O let e o const veio para isso, né? O let ele reduz o escopo ali, onde a tua variável é acessível e evita que você tenha problemas, né? Com variáveis com o mesmo nome e tudo mais. E o const permite que você tenha algo constante, que o valor não mude. Então aqui foi a nossa parte, né? De variáveis inconstantes. Até aqui tranquilo, né? Vamos seguindo aí.
Então, como eu comentei, né, a gente tem no JavaScript, o JavaScript não é uma linguagem de tipagem forte. Então, se vocês notarem, a gente não definiu aqui em momento nenhum qual que é o tipo do dado, né? A gente não falou explicitamente que é uma string, a gente não falou explicitamente que é um número, que é um boolean, enfim. Mas não quer dizer que não tenha esses tipos de dados na linguagem, né? Os tipos de dados que a gente pode mencionar que tem no JavaScript são os tipos number, né? No number a gente está englobando tanto números inteiros quanto números flutuantes. A gente tem o boolean, né? Que são os valores booleanos, verdadeiros ou falsos. A string, que é o mais comum praticamente, né? Que é o texto, né? Que fica entre aspas. Null, o que é um null? A gente vai ver ali na prática, mas um null seria uma variável que não tem um valor ainda, né? O valor dela é nulo, ou seja, ela existe, a variável existe, mas ela não tem um valor, é nulo. O undefined é diferente, quer dizer que não foi definido, ou seja, a variável não foi definida. Ele é um tipo de dado também, né? O symbol, né? O symbol já é um pouco mais atual aí, ele é usado, ele é um tipo especial, ele tem um valor, uma referência lá na memória, né? Quando você define a variável como um símbolo, né? O tipo dela como símbolo, a referência da memória dela é única lá. Então, a comparação, né? Quando a gente vai brincar com comparações delas, é um pouco diferente, né? E o object, que seria objetos em si, né? Classes ou JSONs, estruturas que a gente vai ver um pouco mais para frente também. Então, seriam esses 7 tipos aí que a gente tem basicamente aqui no JavaScript. Vamos ver como é que é na prática? Vou criar aqui mais um arquivinho, né? New file. Vou criar aqui, ó, tipos dados.js. Beleza. Vou fechar os outros aqui, porque a gente não precisa por enquanto. Então, vamos lá. Vou definir aqui primeiro, ó, o escopo, const. Por que const? Porque é um constante. Eu quero que seja uma variável fixa que não mude por enquanto. Qual que é o primeiro tipo que a gente mencionou ali? É o number, né? Então, no number, a gente pode colocar aqui inteiro. O inteiro seria isso daqui. Então, escrevi o const, né, que é o escopo, nome da variável, igualzinho de atribuição e o valor dela. Aí não podemos esquecer do nosso ponto e vírgula. Beleza, salvei. Isso daqui é o tipo inteiro. Eu não preciso explicitamente dizer que é um int. Quando eu atribuir esse daqui, né, esse 10, ele já sabe que é um número do tipo inteiro. A gente também tem do tipo number, a gente tem poderia ter um número flutuante, né, que seria o float. Flutuante eu vou chamar aqui, né? Flutuante. Chamar de número flutuante. Decimal, vou chamar que fica mais fácil, acho que para decimal. Então vou colocar aqui 10.5. Não é vírgula, tá? Aqui é ponto, porque, né, como se for o separador decimal é ponto. Então a gente definiu esses dois tipos. Como é que a gente sabe os tipos delas, né? Coloquei um ponto e vírgula aqui, eu dei um enter para dar um espacinho. A gente vai verificar os tipos dessas variáveis. Então eu escrevi aqui console.log, aí eu vou colocar aqui, ó, type of inteiro. O que isso quer dizer? Ele vai verificar o tipo da variável e vai printar para a gente o tipo da variável no console, tá? Então vamos lá. Type of inteiro. O que vai acontecer? Ele vai ler essa variável inteira, vai pegar o valor dela e vai falar para a gente qual que é o tipo. Eu vou coloquei aqui no meu console, apertei Ctrl L para limpar. Vou escrever aqui de novo, node, tipos, aí, né, comecei a escrever TI, dei um tab, ele autocompleta, dei um enter. Aí o que ele me devolve? Number, porque o tipo dessa variável inteiro é numérico. Se a gente for fazer a mesma coisa com o decimal, então vamos lá, console.log, abre parênteses, né, já fecha sozinho, ponto e vírgula no final. Posso fazer a mesma coisa aqui, ó, type of decimal. Qual que tem que ser o tipo dele? Vou voltar aqui no meu console, vou apertar setinha para cima, né? Ele vai no último comando que eu fiz, aperto Enter. Os dois são type number. Mas qual que é a diferença visual que a gente sabe aqui? Um é decimal e o outro é inteiro. Praticamente isso. Se a gente quisesse colocar uma mensagenzinha aqui na frente, a gente pode colocar assim, ó. Aqui, como argumento do console log, eu falei que a gente pode colocar quantos argumentos a gente quiser, certo? Então eu vou colocar aqui na frente do type of, vou abrir aspas, abrir e fechar, e vou colocar uma vírgula. Aí eu vou escrever aqui, ó, tipo da variável inteiro. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Tipo da variável decimal. Beleza. Salvei, Ctrl S, Ctrl L aqui para limpar o terminalzinho. Aí setinha para cima, aí ele printa aqui pra gente, né, os tipos de dados. Beleza.
Qual mais tipo que a gente tem? A gente tem um booleano que vocês já conhecem, né? Então eu vou colocar aqui de novo. Depois da linha 2 eu dei um enter, const, vou falar aqui, né, bool igual false. Então o booleano é só verdadeiro ou false. É true ou false, tudo letra minúscula, né? O true ou false. Aí a gente poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Na linha 6, no final dela eu dei um enter. Vou escrever aqui de novo, console.log, abre e fecha parênteses, aspas, ponto e vírgula no final, tipo da variável bool. Aí coloquei uma vírgula, type of, é uma palavra reservada, ele fica sempre com essa corzinha aqui diferente, né? E vou falar aqui, ó, bool. O que ele vai me retornar? Voltei para o meu console, Ctrl L para limpar, setinha para cima. Aí ele me fala aqui, ó, tipo boolean, beleza? Que é um verdadeiro ou falso. Então os tipos, eles são implícitos aqui no JavaScript. A gente não precisa definir, né, diretamente, mas o próprio JavaScript ele interpreta aqui como um tipo. A gente também tem a string, né, como a gente já falou, mostrou ali, então aqui nome, então nome aqui, Douglas, beleza. Para a gente ganhar tempinho aqui, ó, tô no final, segurei o Shift, cliquei no começo da linha. Ele copia aqui pra gente, né? Então apertei Ctrl C, ele copiou minha linha toda, voltei aqui para a linha de baixo e dei um Enter. Aí apertei Ctrl V, né? Ele é para basicamente ele copiar a mesma mensagem que eu quero. Então eu vou trocar aqui no final. Tipo da variável bool, vou colocar tipo da variável nome. Aí volta aqui, ó, type of nome. Beleza. Ctrl S, salvei de novo. Ele vai printar aqui pra gente, mais uma vez, o tipo da variável, né? Então ele coloca ali que é uma string. O outro tipo que a gente tem, né, é o null. Então a gente pode definir aqui, por exemplo, se eu definir aqui um let, copo, ponto e vírgula. Não vou falar ainda qual que é o... Copo é uma variável qualquer, tá? Foi só uma palavra que veio aqui na minha mente. Coloquei ali let copo. A variável existe, ela está definida na linha 5, porém ela não tem um valor ainda. Qual que seria o tipo dela? Ela deveria ser o tipo nulo, porque ainda não tem valor definido, apesar da variável existir. Então a gente vai lá de novo, console.log, tipo da variável copo. Aí dou né, depois do fechamento das aspas, uma vírgula, um espacinho, só para ficar mais visual. Type of copo, que é a variável, né? Salvei, vou voltar aqui no meu console. Ó, por que ele veio como um defined, né? Na verdade eu me esqueci aqui. Quando a gente não define um valor direto, o valor da variável nunca foi definido. É por isso que é um defined. Para a gente falar que ela é null, a gente precisa fazer isso daqui, né? Atribuição, espaço, igual a null. Ou seja, a variável existe, ela foi definida, mas ela ainda está com valor null. Né? Não, nenhum valor diretamente atribuído. Não tem uma referência na memória ainda, né? Não tem algo persistido exclusivamente nela. Então ela está nula. Aí vai existir o tipo especial aqui, né? O JavaScript, ele trata o null, inclusivamente, como um objeto também, como vocês viram aqui, né? O null, o undefined, ele é um tipo específico, o JavaScript interpreta ele como específico. A gente consegue definir esse valor null, né? Ele não é um valor atribuído ainda, ele não é considerado como uma variável que tem um valor ali, mas internamente o JavaScript entende esse null como um object. Aí a gente tem os outros tipos, né? Como já comentei. O undefined, como vocês já viram, né? Então se a gente só define aqui eu copiei, tá? A minha variável copo ali. Eu vou colocar aqui televisão. A partir do momento que a gente só define, como não tem valor nenhum para ela é undefined, né? Então a gente também tem esse tipo undefined, que existem situações que você pode utilizar ela, mas a gente só quer mostrar aqui para vocês todas as possibilidades. Tipo da variável televisão. Aí vírgula, type of undefined. Beleza. Ponto e vírgula. Opa, desculpa. Televisão aqui. Televisão. E para a gente também, né, fechar, né, a gente tem o symbol e o object. O object que vocês já viram, né, quando a gente não, o null ele é entendido como um object aqui, né, internamente. Mas um objeto seria também isso daqui, né? Por exemplo, pessoa. Definir aqui uma variável let espaço pessoa igual abre chaves. Calma aí. Fecha chaves, né? Dê um enter. Dentro dessas chaves, a gente define um objeto. Aqui a gente poderia ter outras propriedades dessa pessoa, né? Como vocês viram lá ontem, a tua classe pode ter propriedades. Aqui dentro a gente poderia ter propriedades. Eu não preciso que o meu objeto no JavaScript tenha propriedades, mas tudo que está aqui dentro, né? Por exemplo, se eu quiser falar que a pessoa tem um nome,
a sintaxe é assim, né? Abre e fecha chaves, dou um Enter, coloco o nome da propriedade aqui, 2 pontos, e o nome da pessoa em si. O nome da pessoa aqui vou colocar Rafael. Beleza, então, net pessoa, aí aqui a pessoa tem o nome, né? Rafael. Qual que vai ser o tipo aqui da pessoa? Vai ser object, né? Assim como o null, né? Apesar do null não ter valor definido, aqui a pessoa já tem. Então a gente está atribuindo aqui para a pessoa, né, nessas chavinhas, o tipo, o valor dela. Então vamos lá, console.log. Eu vou copiar aqui, ó. Estou na linha de cima, selecionei até o final, Ctrl C, vou na linha de baixo, apaguei só os parênteses ali que foi a parte que eu copiei e dei um Ctrl V. Então beleza. Ele já, só para ganhar tempo aqui na questão desse texto, variável pessoa, aí o type of da pessoa, qual que vai ser? Vai ser o objeto também, né? Voltei para o terminal, Ctrl L para limpar, setinha para cima, que ele volta no histórico de comandos, eu dou um Enter de novo. Então, o tipo da pessoa, assim como o da variável copa aqui que está null, né? Ele é tratado ali como object. E a gente também tem o symbol, né? O symbol ele tem uma tratativa especial. Ele é um pouco menos utilizado, né? Mas vou só mostrar aqui. Vou chamar de symbol, né? Aí, como a gente define aqui como symbol, qual que é a sintaxe dele, né? S maiúsculo, na escrita, symbol, abre e fecha parênteses. Esse tipo aqui, né? Tem algumas situações específicas que a gente vai utilizar ele, mas o valor que você define do symbol aqui em si, né? Desse objeto, fica dentro desse parênteses. Então aqui pode ser qualquer coisa, pode ser um número, por exemplo, 2, pode ser um texto, blá blá blá, pode ser qualquer coisa, pode ser vazio. É basicamente a definição da variável aqui, tá? Aí é a mesma coisa. Se quiser printar, eu selecionei aqui a última linha, Ctrl C, dou um Enter, Ctrl V, copiei aqui o simb, né? Ó, selecionei aqui na linha 11, dei dois cliques na variável, ele seleciona tudo. Apertei Ctrl C, voltei aqui para a linha de baixo, dei 2 cliques também aqui na pessoa da linha 20, Ctrl V, aí aqui na pessoa também né, a variável da linha 20, dei Ctrl V de novo, ele sobrescreveu. Aí deu Ctrl S, beleza. Aí é a mesma coisa, a gente limpa aqui o terminal, Ctrl L, nossa setinha para cima, e aqui o tipo, né, da variável fica como symbol. E a televisão, né, como a gente definiu ali undefined, né, como não definiu o valor para ela, fica undefined. Mas existe também o valor, então a gente pode atribuir forçadamente undefined para uma variável. Então poderia aqui, ó, televisão igual undefined. Beleza. Então a gente, todos esses tipos aqui, né, inteiro, booleano, string, null, undefined, objeto e symbol. Esses são os tipos de dados suportados por JavaScript. Apesar de não ter, né, o tipo explícito aqui, mas a gente consegue, né, ter todos esses tipos aqui na linguagem, né? Beleza, então aqui a gente falou de constantes e de variáveis, né? Então aqui a gente já foi mais para a parte prática ali, né, como que seria a definição. Aqui eu só estava, né, repassando aqui com vocês. Então a declaração, só relembrando aqui o que a gente fez. O escopo da variável, né, let, var, com, let ou var, o nome da variável e o valor dela, propriamente dito, né? Aqui ela não está sendo, nesses dois casos, não está atribuindo valor direto, mas a sequência aqui seria a gente atribuir um valor para ela. Então, por exemplo, aqui já a declaração da variável atribuindo valor. Então, let, o nome da variável, espaço, o igual e o valor dela em si. E o ponto e vírgula no final, né? Não podemos esquecer para fechar a instrução. Então, o padrão que a gente usa é sempre esse. E lembrando, né? Diferente lá do C#, a primeira letra aqui sempre em minúscula, né, no quesito de variáveis, propriedades, enfim. E geralmente a gente usa, né, esse padrão chamado camel case, né? A primeira minúscula e as outras palavras começam com a letra maiúscula aqui, né? Então primeira, aí letra, não L da letra maiúscula. Então aqui a gente definiu, né, uma string, um número e um booleano. Para constante, a mesma coisa, relembrando. Então a gente tem o const, a gente tem o nome da constante, o igual e o valor. Esse valor da primeira letra não pode ser alterado, porque a gente definiu o escopo como const. Esse limite de compras por usuário também não vai poder ser alterado, porque o tipo está const. A idade mínima, a mesma coisa. Então, a diferença do const, né, do let para o var, é que o const define a constante, não pode ser alterado, o let e o var pode ser alterado. Aí a diferença do var para o var é global e o let é mais restrito ao escopo que ele está sendo definido. E agora a gente vai ver uma parte importante, né? Ontem vocês viram ali criando na main como que vocês faziam para receber valores
através de parâmetro do console, né? Então, na hora de você executar o programa, você passava alguns valores ali na linha de comando e o programa conseguia interpretar isso. Então, aqui no JavaScript, como é que a gente faz? Para a gente ter acesso, né, aos parâmetros que foram passados no console, que foram passados ali no terminal, na hora de executar, é usando essa variável global chamada process, né? Essa variável process ela é muito importante aqui para o Node.js, porque ela consegue pegar questões do tempo de execução ali, do processo em si que o Node está executando lá no teu sistema operacional para rodar o teu programa. Aí ele tem essa propriedade chamada argv, né? O que é esse argv? É tudo isso que você digita na linha de comando para você executar o teu programa. Então, por exemplo, quando a gente vai executar um programa no Node, a gente fala lá Node, espaço, o nome do arquivo, espaço, um parâmetro, espaço do parâmetro e assim por diante. Então aqui a gente tem nesse exemplo, né? O Node, o nome do arquivo e os parâmetros adicionais. Quando a gente dá um console.log nesse process.argv, o que ele devolve aqui? Ele devolve um array, né? Que a gente chama de array aqui. O array é definido por esse colchetes, né? Quando tem colchetes, é um array. Aí ele devolve na listinha aqui, ó, separado por vírgula, todos os parâmetros que foram passados, né? Então, o primeiro foi o Node, depois é o caminho do arquivo, desse argv, depois 1, depois 2, 3, 4, 5. Então, vamos ver como é que fica na prática. Vamos criar um arquivo novo, né? Eu vou fechar esse tipo de dados aqui. Vou chamar de argumentos.js. Aqui é muito tranquilo, então vamos simplesmente printar o que a gente está recebendo aqui no nosso programa, né? Na linha de comando. A gente não precisa escrever uma classe, chamar aquele system.args lá, né? Nada disso. Vamos simplesmente printar aqui, ó, process.argv. Ctrl S, salvei, beleza. Quantos argumentos eu posso passar aqui? Quantos eu quiser. É um array, né? Como vocês já viram. Então, é basicamente o que eu faço aqui no terminal. Node, espaço, o nome do arquivo, né? Que é o argumentos. Eu comecei a digitar, dei um tab, ele autocompleta, só relembrando. Espaço, aí eu posso chamar aqui, sei lá, Douglas, posso falar aqui 99, sei lá, banana, sei lá, copo, garrafa, qualquer coisa que eu escrever aqui, ele vai passar como argumento para minha função, né? Então, quando eu apertar Enter aqui, o que aconteceu? Como eu comentei, né? Ele pega, ele vai falar aqui todos os argumentos que foram passados. Então, o primeiro argumento é o executável do Node, aqui no caso do Windows, né? É aquele palavras-chave que a gente usa do Node. O segundo é o caminho do arquivo que a gente estava e os outros parâmetros na sequência aqui, né? Então, com isso, a gente consegue acessar os argumentos passados aqui na linha de comando. E se a gente quiser pegar um argumento específico, por exemplo, aqui o Douglas. Lembra lá que o Rafa explicou, né? A gente tem aquela questão do array, ele começa no índice 0 e vai até quantos espaços você tem no teu array. Então, se a gente contar aqui, ó, o primeiro é o Node, 2, né, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 itens, mas a gente começa a contar a partir do 0. Então, o primeiro aqui é o 0, o segundo é o 1, aqui é o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, se eu quero pegar o Douglas aqui, eu tenho que pegar o índice 2, né? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no console.log, abro um colchetes, né? Então, colchetes, para falar que é do array, e coloco o 2 aqui diretamente. Dou um Ctrl S, aí eu vou voltar aqui para o meu terminal, dei um Ctrl L aqui para limpar, opa, dei um Ctrl L e dei um Enter. Aí o que aconteceu? Olha lá, ele printou somente o Douglas aqui, né? Então, se eu fizer aqui, ó, vou apagar aqui, vou deixar só até o Douglas ali, para ficar mais clean o programa. Posso escrever qualquer outra coisa aqui, ó, sei lá, devaria. Aí ele printa somente o devaria aqui no argumento 2, né? Então é basicamente isso. Para a gente receber argumentos da nossa linha de comando aqui no JavaScript, aqui no Node, né? Usando esse comando process.argv. Agora a gente vai, né, entender, né, a gente vai criar vai criar um programinha, né, que vai capturar aqui as informações, né, passadas ali na linha de comando e vai exibir. Foi o que a gente fez agora praticamente, né? A gente mostrou aí como é que funcionava. A gente criou aquele programinha de argumentos, né? Que a gente recebe aqui do process.argv. E a gente poderia pegar isso daqui, por exemplo, né? Se a gente fosse definir um programa ali que a pessoa tem que passar o nome e a idade. Então, implicitamente, a gente poderia falar que era o seguinte, né? Então, let, né? Que é o escopo dela, nome igual a... Eu vou copiar aqui. O nome vai ser igual a process. Vamos lá, arg. V.
Aí se eu quiser acessar o segundo parâmetro, né? Porque o segundo parâmetro, porque os dois primeiros são sempre o node e o nome do arquivo. Então aqui vai ser, vou abrir o colchetes, vou falar que é o 2, né? Que é sempre a partir do terceiro ali. E a idade. Então let, dei um enter aqui, idade igual a process.argv. Depois da idade vai ser, depois do nome vai ser sempre a idade que a gente vai printar. Então vamos colocar aqui, né? Beleza? Então o primeiro é o nome e o segundo é a idade. Aí se a gente quiser printar aqui, a gente pode colocar o nome vou deixar sem acento aqui por enquanto para não complicar o teclado. O nome é, vírgula, e o valor da variável nome. Aí o segundo, console.log, aspas, né? A idade é, vírgula, idade. A gente poderia aqui também fazer as tratativas, né, do que é, se o nome foi definido, se não foi. A gente poderia até colocar ali. Mas vamos fazer um exemplo simples aqui para a gente ver na prática. Vamos lá. Node, aí eu vou colocar aqui o argumentos, vou dar um espaço, vou falar o nome e a idade. Dei um espaço, coloquei a idade. Aí ele printa ali pra gente, né? A minha idade foi com colchetes ali no final. Aí ele printa aqui pra gente, né? Ele pega do console, atribui na variável e coloca a idade. Putz, e se eu não informo aqui, né? Se eu não falei a idade, o que acontece? Como não foi definido, lembra? A gente falou do tipo undefined. Aí ele fica praticamente undefined aqui, né? Ele não define o valor. Beleza. Então aqui para a gente receber argumento do console é muito simples, né? Daquele process.argv, a gente acessa os argumentos através dos índices do array. E nessa parte aqui a gente, né, fez isso. Vamos comentar aí no nosso Git, né? Para manter atualizado. Vou voltar aqui no GitHub Desktop, certo? Vamos lá, colocar um resumo aqui. Parte 2, aula hoje é 27/4/21. Comitei. Aí eu vou clicar aqui na direita no Push Orange. Beleza, já subiu lá pro Git, já atualizou.